E hoje eu quero continuar essa série dentro do livro do profeta Isaías com você, olhando agora para o capítulo de número 53. No capítulo de número 53, versículos 1 a 6, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia para a gente ler esse texto juntos. Domingo passado, então, nós lemos o final do capítulo 52, nós lemos os versículos 13, 14 e 15, que é onde inicia o quarto cântico do servo. E agora, então, nós vamos continuar esse quarto cântico dentro do capítulo 53, que é onde encerra. E nós vamos fazer isso em duas partes. Hoje, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. No domingo que vem, nós vamos continuar o último sermão sobre essa série, a parte 3 desse sofrimento, do versículo 7 até o versículo de número 12. Então vamos ler? Capítulo de número 53 de Isaías, os versículos de número 1 até o versículo de número 6. Diz assim o texto sagrado: Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado por tua palavra inspirada, autoritativa, lâmpada para os nossos pés em dias escuros em que vivemos uma cegueira espiritual. Só enxergamos aquilo que queremos ver, aquilo que o nosso coração anseia pelas coisas dessa vida, desse mundo caído. Tira as escamas dos nossos olhos essa noite. Que teu Espírito encontre uma terra fértil em nosso coração e que a tua palavra produza frutos, e ela brote, e que a nossa vida seja transformada para a glória do teu santo e precioso. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você concorda comigo, mas quando a gente olha a realidade do nosso entorno, é bem perceptível que a gente vive em uma cultura guiada pela imagem, pelo poder e pela autopromoção das coisas. Em todos os lugares que a gente olha, nos banners, nos outdoors, no Instagram, TikTok, Facebook e todas as outras e tantas outras plataformas de redes sociais, todas elas nos sugerem viver uma vida que é guiada pela imagem, pela ideia de poder e pela ideia de autopromoção. Eu e você não valorizamos as coisas que não estão dentro desse espectro: imagem, poder e autopromoção. A gente não valoriza aquilo que não se destaca. Eu e você valorizamos o que se destaca. A gente não segue perdedores, nós seguimos vencedores.
É assim que essa cultura diz que nós devemos fazer. A gente não segue o que é opaco. A gente não segue as coisas que não brilham. Nós seguimos as coisas que brilham, que atraem os olhos, que chamam a nossa atenção. A gente segue aqueles heróis que dizem para nós como nós podemos aprender inglês em uma semana. Faz 42 anos que eu venho me esforçando muito, sabe? Mas eles dizem, em uma semana, você andando comigo, você vai aprender a falar inglês. Você vai aprender como ficar com um abdômen sarado. Você vai aprender como fazer o seu dinheiro se transformar em milhões. E nós seguimos essas pessoas. Porque a cultura que nos guia e nos grita ao ouvido, ela diz que nós devemos seguir essas pessoas. Somos guiados pela imagem, pelo poder e pela autopromoção das coisas. A cultura do Instagram e do TikTok, a cultura do Facebook e dessas plataformas são idealizadas por pessoas que apenas compartilham momentos bons da vida. Não é verdade? Você já viu alguém postando uma tragédia da vida? Olha, eu e meu marido decidimos nos divorciar, eu estou postando isso daqui para vocês. Não. Olha, meu filho não conversamos há 6 meses. Não. As pessoas não postam essas coisas. A única coisa de ruim, às vezes, que a gente vê nas redes sociais são vaquinhas sociais, campanhas que as pessoas estão fazendo. Então aí a gente se depara com uma imagem difícil, dolorosa, quando alguém está precisando de ajuda, então tem lá uma campanha social para ajudar aquela criança, para ajudar aquela pessoa que está passando por dificuldade. Mas na primeira ideia que a gente tem de visualizar aquilo, o que a gente faz? A gente logo passa o dedo para cima, porque a gente não quer se deparar com realidades difíceis. As pessoas não postam realidades difíceis, elas postam os momentos bonitos, elas postam os momentos bem-sucedidos, perfeitos da vida. O casamento por trás, dentro de casa, pode estar uma tragédia. Eles podem não estar conversando, mas eles vão postar a foto da família Doriana, aquela foto do prato da mesa bonito, da família reunida, porque não importa como estamos, importa como as pessoas nos veem. Nós somos estetas, é isso que nós somos. Nossas vidas são editadas para que os outros vejam apenas recortes que interessam, para que a nossa imagem não fique comprometida. Nós só cortamos partes da vida que interessam para que o mundo veja. Nós saímos escolhendo filtros para que esses que estão nos olhando vejam apenas os filtros bonitos da vida, escolhendo o lado mais bonito da foto que a gente vai aparecer melhor. A gente não coloca os cortes da dor. A gente não edita nas nossas fotos, nas redes sociais, a foto do fracasso, das fraquezas que estão escondidas, das lágrimas que são derramadas no travesseiro, quando o cônjuge fala uma palavra difícil e a gente já não sabe mais como lidar com essas coisas dentro de casa. A gente não posta foto da depressão, a gente não posta foto da ansiedade, quando o ar falta e a gente não sabe o que fazer. Mas essas coisas estão lá. Mas a cultura diz para nós, não, vocês devem performar, vocês devem viver uma vida guiada pela imagem, pelo poder e pela autopromoção. Você já percebeu que as pessoas que são admiradas no nosso tempo são os influenciadores que vivem de aparência? A aparência do seu corpo, a aparência do seu sucesso, a aparência do seu poder, do seu estilo de vida, da sua fama, de quantas viagens eles fazem, de quantas vezes rodaram o mundo, de quantos restaurantes legais eles comem. E são essas pessoas que influenciam a nossa vida. São essas pessoas que nós seguimos. Nós não sabemos se eles têm caráter, mas nós seguimos. Nós decidimos imitar os seus passos, fazer o que eles fazem. Mas nós não medimos o termômetro do nosso seguidômetro a partir do caráter das pessoas.
Não, não é pela humildade delas, não é pela verdade delas, não é pelo caráter que elas possuem, mas é pela influência da aparência, do estilo e da fama que elas têm. Essa lógica, ela se espalha não só nas redes sociais, mas em todas as esferas da nossa vida. Ela se aplica também no nosso trabalho. Você já percebeu que nós vivemos a lógica do sucesso profissional? A ideia de que é bem-sucedido profissionalmente aquele que ganha acima de 2 dígitos. Só é valorizado quem sobe na carreira, quem tem status, quem lidera. Quem não está nesse espectro, esse daqui precisa ainda se esforçar um pouco mais. É por isso que a gente vive sobrecarregado com cursos, fazendo MBA, fazendo mestrado, fazendo doutorado, o PhD, fazendo o curso de idiomas, porque a gente precisa da promoção, a gente precisa chegar lá. E veja, eu não tenho nada contra os estudos, eu sou um acadêmico, eu amo estudar. Desde os meus 18 anos, a minha vida é estudar, mas não é isso que deveria performar as nossas vidas. A gente perde tempo buscando na carreira o sucesso, quando o nosso sucesso está correndo dentro de casa, pedindo tempo para a gente brincar com eles dentro de casa. Quando a nossa esposa está pedindo para a gente sentar na mesa para almoçar juntos. Nosso sucesso está ali, mas a gente está buscando em outras coisas. Profissões humildes são desvalorizadas, mesmo sendo essenciais para a nossa sociedade, para a nossa vida ordinária. Mas a gente quer que os nossos filhos sejam médicos, nós queremos que eles sejam engenheiros, nós queremos que eles sejam... Advogados não mudem de ideia, não dá certo. Não vai sobreviver por muito tempo isso. Mas é isso que nós queremos. Nós queremos essas profissões que brilham para a sociedade. A idolatria da performance. É assim que nós somos. Tudo hoje é medido por likes. Se a gente posta uma foto nas redes sociais, seja em qualquer coisa da vida, do prato da comida, da foto da família, da foto profissional que a gente está desempenhando, a primeira coisa que a gente fica interessado em saber é quantas pessoas curtiram. E depois disso é quem curtiu, quem está me vendo. A gente fica lá observando para saber quem são as pessoas que estão olhando o que a gente postou, como se isso fosse mudar a nossa realidade, como se isso fosse mudar a nossa vida. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente vive sobre a idolatria da performance. Tudo hoje é medido por likes, por seguidores, por números, por engajamento. E quando a gente não está satisfeito com o que está acontecendo, a gente promove. A gente vai lá e paga para que tenha maior alcance, porque a gente quer ser visto. A gente quer que as pessoas nos vejam. Isso só alimenta a nossa ansiedade. Isso só alimenta a nossa ideia de comparação. A gente começa a ser medido não por quem a gente é, mas pelo que o outro é. E aí a gente começa a desenhar uma ideia de perfeição a partir do outro. Casamentos estão acabando porque homens viciados em pornografia estão exigindo das suas esposas a performance que eles, com seus corações pecaminosos, estão lá caídos na pornografia, esperando que elas cumpram os seus desejos pecaminosos e inclinados, porque estão comparando. Eles vivem uma realidade de comparação a partir daquilo que eles veem na riqueza dos outros, e eles querem para eles também. Então eles falam: eu preciso ter o que eles têm, e tiraram Deus do seu coração e colocaram Mamon, porque eles vivem sob a idolatria da performance. Mas quando as coisas não acontecem, quando o cônjuge não corresponde, porque não é sobre isso o casamento, quando o dinheiro não vem, porque não é sobre isso o trabalho, o que sobra é a depressão. A gente afunda numa depressão profunda e começa a procurar responsáveis. A gente começa a culpar as pessoas,
A gente culpa o cônjuge e quer se separar, a gente culpa o emprego e quer trocar de emprego, a gente culpa o curso e quer trocar de faculdade, a gente sai culpando todas as pessoas até chegar em Deus. Quando chega em Deus, a gente diz que não precisa dele, porque a gente acredita que pode viver bem sozinho. O interessante é que estamos tentando sozinho, mas não estamos conseguindo. Existe uma frase na literatura muito conhecida, que você já deve ter ouvido, de um livro famoso da literatura infantil, de um autor francês, Anthony Saint-Exupéry, que ele diz o seguinte, no livro O Pequeno Príncipe: a raposa está conversando com o pequeno príncipe e ela conta para ele um segredo. Ele diz assim, a raposa diz assim: eis o meu segredo, pequeno príncipe, só se vê bem com o coração. Não é com os olhos. Esses olhos naturais, não. Tem coisas que são vistas com o coração e não com os olhos naturais. Só se vê bem com o coração porque o essencial é invisível aos olhos. O apóstolo Paulo falou algo parecido, por isso que esse sussurro parece até profético. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele diz o seguinte: o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não aceita. Porque o homem natural não é capaz de discernir as coisas de Deus. Ele não compreende as coisas de Deus. Ele não entende os planos e os propósitos de Deus. O que Deus está fazendo só é possível enxergar com os olhos da fé. Só é possível compreender se o Espírito abrir os nossos olhos e nos revelar a verdade sobre quem Deus é e quem nós somos e que Ele fez por nós. Porque o essencial, aquilo que de fato nós precisamos, não é capaz de ser visto pelos olhos naturais. Nós não somos capazes de ver o que é essencial, porque isso não se vê com os olhos da carne, mas com os olhos da fé, com os olhos de um coração quebrantado. E é nesse mundo cego que Isaías, o profeta, está gritando aqui para nós. Ele é o oráculo desse capítulo que nós começamos a ler hoje, o capítulo 53. Nos capítulos anteriores, nós vimos que Deus foi o oráculo, dizendo, eis o meu servo. Nós vimos que, em outro momento, o próprio servo foi o oráculo falando, mas agora é o próprio profeta que está dizendo para nós, gritando para nós, e dizendo para nós que nós estamos cegos. E ele nos convida a enxergar, não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé, o que é invisível aos olhos da carne. Vamos olhar para o texto e vamos descobrir que cegueira é essa que o profeta Isaías está nos dizendo que nós temos. Logo no versículo de número 1, nós vamos perceber a primeira verdade a respeito dessa cegueira que ele está gritando para nós. No versículo de número 1, nós vamos perceber que o profeta Isaías vai nos dizer que nós temos uma cegueira que nos impede de reconhecer a verdade. Eu e você somos cegos ao ponto de não sermos capazes de reconhecer a verdade que está diante de nós. Uma incredulidade diante da mensagem de Deus que nos confronta, mas que nós não somos capazes de enxergar com os olhos que nós temos naturais. Olha o que diz o versículo de número 1. O profeta Isaías diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Vamos entender melhor o que o profeta Isaías está dizendo aqui. Primeira coisa é entender que mensagem é essa. Essa mensagem é a mensagem que desde o capítulo 42 a gente vem conversando com vocês. Sobre quem é esse servo que o Senhor Deus vai enviar para libertar o povo.
A nação de Israel estava dividida, um reino estava sofrendo exílio na mão dos assírios, o outro reino estava a sofrer um exílio na mão dos babilônicos. O profeta Isaías está profetizando para esse reino que está prestes a sofrer nas mãos de Nabucodonosor. Ele fala como se esse povo já estivesse em exílio, mas isso só iria acontecer 100 anos depois. Mas ele está profetizando contra a idolatria do povo, dizendo: vocês abandonaram o Senhor, vocês decidiram adorar outros deuses, vocês decidiram buscar andar segundo o coração de vocês, se afastaram do Deus de vocês. Por conta disso, o Senhor entregou vocês nas mãos dos seus inimigos, os assírios, e entregará vocês na mão dos babilônicos, mas Ele enviará um libertador para vocês. Um libertador que não é só do exílio físico, mas é um libertador do exílio do coração, que está algemado pelas correntes do pecado, que faz com que o povo todas as vezes se afaste de Deus e escolha viver segundo as suas próprias vontades. O que eu e você sempre fazemos. Não importa o que Deus faça por nós, não importa quanto Deus seja bondoso ou generoso com a gente, não importa a sua bondade como cantamos, eu e você sempre, hora ou outra, estamos escolhendo os ídolos do nosso coração e renunciando o verdadeiro Senhor das nossas vidas. Essa incredulidade que está encravada nos nossos corações, que grita nos nossos corações, é para esse povo que o profeta está anunciando esse texto. Ele está dizendo: esse Deus enviou o seu servo, esse servo veio para libertar vocês das algemas desse pecado. Mas observe comigo no versículo 1 que ele diz assim: quem creu nessa mensagem? Quem creu nessa notícia de que Deus está enviando um servo para libertar vocês? Mas Jefferson, por que eles não creram? Na semana passada eu expliquei para vocês o que estava no versículo de número 14, do capítulo de número 52. E nós vimos que esse servo, ele vem cumprir sua missão por um meio que é curioso e foge da nossa lógica humana, que é o sofrimento. No versículo de número 14, nós vimos que essa realidade do servo sofredor se entregar para morrer, para sofrer, para libertar, foge à nossa compreensão humana. Por quê? Porque eu e você procuramos vencedores. Eu e você procuramos heróis, e era isso que o povo procurava. Ele queria um libertador com força, vitorioso, mas um vencedor que perde, isso não é natural. Essa conta não fecha. Então o profeta diz: quem creu nessa mensagem? Quem é capaz de acreditar que a força do braço do Senhor não está no poder humano, mas está na sua fraqueza, e que na sua fraqueza eu e você vamos encontrar a libertação que eu e você estamos procurando. Esse texto então revela a incredulidade do povo em acreditar em algo diferente do que eles queriam ou esperavam. As pessoas julgavam pela aparência das coisas que estavam diante dos seus olhos. Era impossível para elas crer na mensagem de um servo que fosse sofredor, e que esse era o meio pelo qual o Senhor Deus traria o povo de volta para Ele. Não, isso é impossível, isso foge à realidade. Quem poderia ter crido que o braço do Senhor foi exibido para libertar o seu povo por meio da fraqueza, por meio de uma cruz, por meio do sofrimento? Portanto, essas perguntas que o profeta está fazendo aqui a respeito da mensagem, essas interrogações, elas revelam um caráter de incredulidade da mensagem para a mente humana. Agora,
O que isso tem a ver comigo e com você? A verdade, meu irmão, é que eu e você vivemos em um mundo, e eu e você somos essas pessoas que acreditam apenas naquilo que impressiona os nossos olhos. Essa é a verdade. Se eu e você estivéssemos nesse tempo da história, se Jesus estivesse nesse tempo da história, e essa fosse a notícia para mim e para você, sem dúvida alguma eu e você não queríamos acreditar também nessa mensagem. Aliás, hoje, muitas pessoas continuam não querendo acreditar nessa mensagem. Vivemos em um mundo que só busca aquilo que agrada aos seus olhos. Se não for bonito, se não for convincente, se não for popular, não presta, não vale. É por isso que existem igrejas e mais igrejas fazendo shows e atrações e mais atrações para que o povo venha e se esquecendo da mensagem do Evangelho. Porque se não for por pirotecnia, não, isso não me atrai, não coça a minha coceira. Nós estamos atrás de outras coisas. Mas o Evangelho verdadeiro nunca foi viral. O Evangelho verdadeiro nunca foi uma mensagem que adoça. O Evangelho verdadeiro nunca foi uma mensagem que massageia o nosso ego. O Evangelho verdadeiro nunca foi uma mensagem que passa a mão na nossa cabeça. Ao contrário, desculpa se isso te decepciona, mas a mensagem do Evangelho é a mensagem que nos confronta, não que nos agrada. Não que nos faz se sentir massageados. O Evangelho não viraliza porque ele não massageia o ego de homens e mulheres que querem satisfazer as suas próprias vontades. Ele nos crucifica. Ele diz para nós, se você quiser seguir a Cristo, você deve tomar a cruz e segui-lo. Não esperar que tudo aquilo que você sente, pega e todas essas outras coisas que você já sabe, Ele vai te dar. Esquece essa teologia de Satanás. O Evangelho é a verdade que ninguém quer ouvir, mas que todos nós precisamos, porque é a boa notícia de que por meio do sofrimento do servo, eu e você não precisamos experimentar o sofrimento eterno e hoje temos paz com Deus. Essa é a notícia que, embora nos ofenda, nos garante a justificação dos nossos pecados, porque alguém fez isso por mim e por você. Uma segunda coisa importante para a gente, aqui nesse texto, é que essa cegueira não é só a respeito da mensagem que nos confronta e eu e você somos cegos porque estamos buscando massagem no ego. Mas ele fala sobre uma cegueira também que nos impede de reconhecer quem é o verdadeiro herói da nossa história. Sim, porque a rejeição de um Cristo humilde num mundo só é vista pela perspectiva da ideia de vencedores. Então, o que eu quero dizer para você é que no mundo de Marvel, de DC, onde heróis são valorizados, eu e você queremos ser esses heróis da nossa vida. Eu e você queremos ser os bons, aqueles que garantem o sucesso. Eu e você somos aqueles que temos os diplomas na parede e que a gente se orgulha porque a gente chegou lá e que a gente consegue. E por isso, todos os dias eu e você estamos rejeitando Cristo, porque é inadmissível a ideia de um Deus humilde num mundo que só reconhece vencedores. Olha o que está escrito no versículo de número 2. No versículo de número 2, nós vamos perceber que esse servo sofredor, ele foi rejeitado primeiro por causa da insignificância do seu aparecimento, da sua origem humilde. Dá uma olhadinha no versículo 2. Ele cresceu diante dele. Deixa eu te explicar isso daqui antes da gente aprofundar nesse versículo. Ele, quem, Jefferson? O servo. Cresceu tem a ver com a sua infância, tem a ver com o nascimento de Cristo, o servo.
e ele cresceu diante dele quem? Do Senhor Deus que o enviou. Ele cresceu diante dele como um broto, como uma planta que nasce tenra, pequena, frágil, e como uma raiz frágil, saída da terra seca. Olha que interessante, meus irmãos, a continuidade do versículo. Esse broto frágil, essa raiz frágil que sai de uma terra seca, de um lugar que não tem vida, onde você não pode esperar nada. Ele também não tinha sequer atrativos físicos de beleza. Ele não tinha qualquer beleza que nos atraísse. Olha a continuidade. Ele também não tinha majestade, riqueza. Ele veio de uma família pobre. Ele não tinha dinheiro. Nada nele nos atraía. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Esse versículo começa a descrever para a gente a insignificância da aparência e do aparecimento desse servo. A descrição é de um início humilde, de alguém que está começando num lugar de onde você não pode esperar nada. E quando a gente olha para isso, a gente pensa logo o seguinte, aquilo que nós já vimos no início do Novo Testamento. Como a gente pode esperar que alguma coisa boa possa vir de lá? Desse lugar seco, desse lugar pobre, dessa família simples, que não tem nada. Quando a gente olha para essa realidade, a gente percebe que a vinda desse servo, o aparecimento dele, não se ajusta aos padrões humanos de berço, de beleza e de poder. Não. Um rei que vem nos salvar, ele teria que vir de uma linhagem clara para mim, que fosse de poder. Mas ele vem de Nazaré. Ele vem de um lugar que é esquecido, não tem nem no mapa da sua época. Ninguém conhece esse lugar direito, não vem nada de bom de lá. Isso não faz sentido. Isso não fecha a conta. Isso não se ajusta aos padrões humanos que a gente tem. Ele deveria vir de uma outra realidade. Perceba que o profeta está dizendo para nós é que Cristo não veio com a capa de um super-herói. Ele não veio com discursos de autoajuda, que você vai conseguir vencer em 7 passos, dando 10 pulinhos, guardando dinheiro na carteira americano. Não, você não vai conseguir dessa forma. Ele veio com padrões distintos daqueles que agradam o mundo. Ele veio com padrões distintos do mundo, porque isso nos ofende. Exatamente o que ninguém queria ver, mas tudo aquilo que eu e você precisávamos. Essa cegueira do pecado nas nossas vidas nos impede de reconhecer quem é o verdadeiro herói da história, porque esse herói não se ajusta aos nossos padrões. E olha o versículo de número 3, que interessante. Essa cegueira não só fala do princípio do seu ministério, da sua vida, da insignificância do seu aparecimento, mas ela revela o desprezo que nós demos à sua condição. Quando a gente olhou para ele nesse cenário, olha o que a gente fez. Ele foi desprezado. Quando a gente olhou para isso, a gente o desprezou. E a gente o rejeitou. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, porque nós não queremos heróis dessa forma. Nós não queremos homens que nos lidere e que nos leve à salvação com esses padrões. Não, nós não queremos. E olha a continuidade do versículo, que interessante. A continuidade do versículo diz assim para nós: um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Essa palavra dores, quando a gente lê ela no hebraico, no original,
ela passa uma ideia para nós de doença. Sim, e logo em seguida você verá que o profeta Isaías, no versículo 4, vai dizer que ele levou sobre si as nossas doenças. Então, essa ideia de homem de dores traz uma ideia de um homem que está doente, que fala sobre uma doença que ele está carregando no seu corpo. E essa doença nos constrange, essa doença o faz sofrer ao ponto de nós queremos esconder dele o rosto. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir no Hospital do Câncer em São Paulo, mas eu vivi alguns anos ali com a minha irmã, que nós ajudamos a cuidar dela por quase 9 anos. Se você nunca teve a oportunidade de ir lá, você deve ir. Você deve ir. Você deve ir para entender o que é dor e sofrimento. Chegue na porta, olhe no rosto das pessoas, sinta o cheiro, sinta o ar, dê uma olhada a 360 graus. Sabe o que acontece conosco quando a gente está naquele ambiente, vendo as pessoas sofrendo? A gente não quer olhar para ela, porque o sofrimento nos constrange de tal forma que a gente não quer encarar a dor e o sofrimento. A gente quer esconder o rosto das pessoas, porque a gente não tem coragem de encarar o sofrimento e a dor. E a gente faz isso porque a gente sabe que aquela dor e o sofrimento é delas, não é nosso. Então a gente não quer participar daquilo, a gente não quer se envolver com aquilo. Então é isso que o profeta Isaías está dizendo para nós. Esse homem, ele está sofrendo com dores, está experimentando sofrimento, e nós, cegos, porque estamos buscando por heróis, de acordo com os nossos padrões, não queremos participar do seu sofrimento. Nós queremos esconder o rosto dele. Nós não queremos olhar para ele. É por isso que nós o desprezamos e nós não temos estima por ele, porque nós não queremos participar disso. Esse versículo então diz para a gente que esse servo possui todas as qualidades que nos afastam, que nos repelem, que as pessoas julgam e vivem por causa da aparência. Então nós não queremos participar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele foi desprezado por falta de qualidades visíveis, porque eu e você, estetas que somos, que vivemos uma vida de aparência, só queremos seguir modelos que agradam aos nossos olhos carnais. Ele não tinha atrativos, não só lhe faltavam características atrativas para nos atrair, mas ele não era um vencedor, ele era um perdedor. Olha como ele está ferido, olha como ele está sofrendo. Só que a rejeição que nós demos a ele, não foi porque ele cometeu qualquer erro, não. Mas a rejeição que nós demos a ele, foi porque ele estava cumprindo a missão dele. E a missão dele envolvia eu e você. Foi por causa da nossa cegueira, foi por causa dos nossos pecados. A obra mais profunda de Deus nas nossas vidas, quase sempre é invisível aos nossos olhos, porque nós só queremos enxergar o que os olhos naturais querem ver. Mas deixa eu te contar um segredo do Evangelho. O essencial é invisível aos olhos, porque só podem ser enxergados se o Espírito de Deus te revelar a verdade. Sabe o que é essencial? Ele estava sofrendo por aquilo que era mais importante na nossa vida, que não são carros, não é dinheiro, não é fama, não são seguidores, não são likes, é perdão, é reconciliação, é justificação, é transformação das nossas vidas. Estamos cegos para essas coisas, porque a gente busca Deus em outras coisas. A gente busca Deus nos milagres.
A gente busca ver Deus quando a gente recebe o diagnóstico, quando a porta abre, quando o dinheiro da promoção cai na nossa conta. Então a gente enxerga Deus. Mas Deus está gritando todas as manhãs para nós, quando levantamos da nossa cama e respiramos: eu sou o servo sofredor que dei a minha vida por você para que você pudesse viver. Essa é a notícia do Evangelho. Agora, olha que interessante, porque nós rejeitamos heróis como esse, como o Senhor. Olha como eu e você vivemos. Versículo de número 6, a parte A do versículo diz assim: todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Perdemos o caminho buscando outros heróis. Como ovelhas débeis, a gente está perdido buscando, sem pastor, os nossos próprios caminhos e as nossas próprias vontades. Quando a gente lê sobre ovelhas, isso é curioso, porque de todos os animais que Deus fez, as ovelhas são os animais menos capazes para cuidar de si próprias. Você já viu uma ovelha com garras? Ovelhas não têm garras como leões têm. Elas têm patinhas curtas, pequenininhas. Elas nem conseguem correr direito. Quando começam a correr, às vezes elas até tropeçam, porque não têm habilidade para correr rápido, para se livrar dos perigos. Ovelhas, quando se sentem pressionadas por perigo, elas se lançam em precipícios, elas se lançam no perigo, porque elas não têm capacidade de discernir. Elas não têm dentes afiados para morder e se defender. De todos os animais que Deus fez, talvez as ovelhas sejam os animais menos capazes de cuidar de si próprios. É por isso que ovelhas precisam de pastor para guiá-las. Mas ainda assim, eu e você vivemos como ovelhas perdidas, nos desviando, cada um para o seu próprio caminho, acreditando que podemos ser responsáveis e decidirmos as nossas próprias escolhas e vontades, porque somos cegos pelo verdadeiro herói e acreditamos que somos o herói da nossa existência. A gente acha que pode salvar o nosso casamento do nosso jeito, a gente acha que pode salvar a relação com os nossos filhos do nosso jeito, a gente acha que se fizer 10 viagens no ano, então pronto, a coisa vai ficar melhor. Se a gente guardar dinheiro para saidinhas no mês, então talvez o nosso casamento dê uma aquecida. Esquece isso, não que essas coisas não sejam boas, mas o que muda quem nós somos não é o nosso esforço, mas é o reconhecimento de que você é um grande pecador que precisa da graça de Deus, transformando a sua vida para que os seus passos sejam corrigidos e a partir disso você seja uma nova criatura em Cristo e a sua vida seja outra, seja mudada e seja transformada. Quantas vezes você rejeitou a ação de Deus na sua vida, porque Deus não apareceu para você com a cara de um milagre? Pois é, eu e você somos cegos, porque estamos procurando por heróis de acordo com os padrões desse mundo. Por fim, esse texto vai nos dizer que existe uma outra cegueira. Ele vai nos dizer que existe uma cegueira que nos impede de ver o amor, porque eu e você esperamos por performance e não por sacrifício. É isso. Uma cegueira que nos impede de ceder com o nosso coração ao amor, porque eu e você esperamos por performance e não por sacrifício. Olha o que está escrito no versículo de número 4. Certamente, e isso daqui é maravilhoso, esse certamente, ele dá a ideia de que, apesar de nós, de tudo isso que nós fizemos até o versículo de número 3, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e sobre si ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Olha o versículo de número 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Perceba comigo uma coisa agora na parte final desses versos que nós lemos. A profecia, ela assume um novo aspecto. Até o versículo 3 é a apresentação de como nós lidamos com essa notícia, do que eu e você fizemos. Mas agora, a partir do versículo 4, vai se desvendar um mistério totalmente diferente. O mistério do que ele fez, apesar de nós, do que nós fizemos, de como reagimos a essa realidade do servo sofredor. E aqui nesses versículos 4 e 5, se você prestar bem atenção, existe um contraste maravilhoso entre nós e ele. Por várias vezes você verá isso daqui. Observe comigo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou o que era nosso. Continuando, ele diz: nós o consideramos. Ele levou sobre si as nossas doenças. Nós o consideramos castigado por Deus. Versículo 5. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Um maravilhoso contraste daquilo que Deus fez em relação àquilo que nós fizemos. E aqui eu quero que você preste bastante atenção. Se você sair dessa noite aqui prestando atenção nisso, esquecendo do resto, tudo bem, mas guarde isso no seu coração, porque esse contraste entre nós e ele revela duas verdades absolutas que na teologia nós chamamos de voluntariedade e substituição, o caráter substitutivo da missão do céu. É isso que está aparecendo aqui. Deixa eu te explicar o que significa isso. A ideia do caráter voluntário e substitutivo da missão do servo, isso precisa ficar cravado no seu coração. A primeira ideia de voluntariedade, logo no versículo de número 4, vai ficar claro para a gente quando o profeta Isaías diz assim: ele tomou sobre si. E essa ideia de voluntariedade, quando nós lemos isso, ele tomou sobre si, precisa ser encarada à luz de tudo aquilo que a gente já leu até o versículo 3. Nós o desprezamos, nós o rejeitamos, nós escondemos dele o nosso rosto, nós não o queríamos, nós o repelimos, mas ele tomou sobre si. Perceba que nesse aspecto existe um contraste entre a reação de Israel e a reação do servo, que independente do que Israel estava fazendo para com ele, ainda assim ele decide tomar sobre si, e ele decide tomar aquilo que não era dele, as nossas enfermidades, as nossas doenças. E ele não fez isso porque ele recebeu alguma coisa em troca. Ele não fez isso porque nós o agradamos. Nós o rejeitamos. Isso nós não fomos capazes de ver. Nós não fomos capazes de enxergar o herói que estava diante de nós. Nós não fomos capazes de crer em sua mensagem. Mas ainda assim, voluntariamente, ele se entrega. Ele se dá. Ele toma sobre si aquilo que não era seu. Ele toma sobre si aquilo que era meu e que era seu.
as nossas enfermidades e as nossas doenças. Ele que não era doente, Ele que era santo, Ele que era perfeito, Ele se faz imperfeito, Ele se faz doente, tomando sobre si os meus e os seus pecados, as minhas e as suas enfermidades e as suas doenças, sem que eu e você tenhamos feito alguma coisa para merecer isso. Sabe o que é mais bonito nisso, meu irmão? É que você não precisa fazer para merecer. Ele já fez, mesmo você não merecendo. Você não precisa performar para Deus, como você performa no Instagram para que as pessoas vejam. Você não precisa postar fotos bonitas para Deus, para que Ele te ouça. Não. Deus já sabe quem você é. Nada que você faça escandaliza Deus. Não. Não há um pecado em você que Ele não conheça. Nada que você pense vai escandalizá-lo ao ponto de dizer, meu Deus, falando com Ele mesmo, sabe? Você não precisa performar para Ele. Ele sabe quem você é. Mas ainda assim, sabendo quem você é, Ele decidiu tomar sobre si aquilo que não era dele, aquilo que era seu. Agora, existe um outro caráter. Não é só o substitutivo, o voluntário, é o substitutivo. Ele tomar sobre si envolve uma realidade que ele não sofre meramente uma ideia de sofrimento em resultado dos pecados pelo povo. Não, mas no lugar do povo. É isso. Cristo não sofreu o que sofreu na cruz em resultado do pecado do povo. Ele não foi castigado em resultado dos seus pecados. Não. Ele tomou o seu lugar. A cruz era para você. Os pregos eram para você. Os chicotes eram para você. A lança era para você. A coroa de espinhos era para você. As cuspidas era para mim e para você. Era para mim que não sei ser um marido bom para minha esposa. É para mim que não sei ser um bom pai para os meus filhos. Que divido a minha atenção no cuidado com eles. Embora Deus tenha dado um grande tesouro para mim. Aquela cruz era para mim. Que todos os dias estou performando para Deus, achando que a minha vida é merecedora de alguma coisa por aquilo que eu faço, e não por aquilo que Ele fez. Ele não sofre por causa dos nossos pecados apenas, Ele tomou o seu lugar, meu irmão. E isso significa que Ele sofre por eles. E por essa razão, nós não precisamos experimentar os resultados dos nossos pecados, porque hoje podemos desfrutar de perdão e arrependimento. Porque Ele, nos seus méritos, pode nos reconciliar com Deus Pai novamente. Nós o reputamos castigados por Deus, porque acreditamos que o sofrimento não era sobre nós, era sobre Ele. Mas não, meu irmão. O sofrimento era nosso. Era para nós. A cruz não é apenas sofrimento, é substituição voluntária. Na cruz, Cristo não apenas mostrou amor, na cruz Ele trocou de lugar com você. Na cruz o servo foi rejeitado para que você fosse aceito. Na cruz ele foi esmagado para que você fosse restaurado daquilo que o pecado fez na sua vida. Na cruz ele foi transpassado para que você fosse perdoado por Deus Pai. Na cruz ele foi ignorado para que você fosse conhecido por Deus. Para que você estivesse com Ele novamente. Essa cegueira que nos faz ser incapazes de enxergar o amor
porque a gente não é capaz de esperar sacrifícios. É a ideia de um escândalo que mostra para nós que nós somos mais culpados do que gostaríamos de admitir, mas ao mesmo tempo somos mais amados do que jamais imaginaríamos. Olha o final do versículo 6. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Porque apesar de nós, o Senhor fez cair sobre ele a minha e a sua iniquidade. Era para mim e para você. Algumas coisas a gente precisa pensar hoje aqui. Hoje, você está diante da mesma pergunta de Isaías. Quem crê nessa mensagem? Essa que nos escandaliza e nos ofende, que revela a nossa cegueira. Será que você tem rejeitado Jesus porque ele não veio da forma como você esperava na sua vida? Será que você vê Cristo como ele é, ou você o vê como você gostaria que ele fosse para você? Será que você está cego pelas aparências, distraído pelas promessas vazias dessa cultura, fazendo você acreditar nas promessas e nos likes dessa vida? Será que você confia nas coisas ou na suficiência da cruz de Cristo, mesmo quando as coisas não aconteçam como você espera? Hoje, o servo sofredor continua dizendo para você uma mensagem: eu tomei sobre mim o que era seu. Eu tomei o seu lugar, eu paguei a sua dívida. Eu sei que tem pessoas na internet dizendo: eu não pedi para que ninguém tomasse a minha dívida. Triste. Olhe com os olhos da fé, porque o essencial é invisível aos olhos. E venha. Cristo está te esperando hoje. Hoje, pela revelação da palavra de Deus e pela obra do Espírito Santo, você pode ver que o essencial não é mais invisível aos olhos. Ele foi revelado a nós. Cristo foi revelado. E nele eu e você podemos enxergar Deus. E quando eu e você vemos no homem de dores, pregado na cruz, a imagem mais triste e miserável, eu e você podemos ter a certeza que a cruz não é o fim da história, porque o túmulo está vazio, mas o trono não. Ele reconciliou consigo todas as coisas. Se você quer enxergar isso, eu te convido a orar e pedir para que o Espírito Santo abra os seus olhos, não os da carne, mas o do coração, para que você veja. Curve a sua cabeça. Deus bendito, obrigado por hoje. Obrigado por tua palavra, obrigado porque ela nos confronta e ela nos faz perceber a nossa cegueira. Nós não somos bons. Estamos procurando nas coisas criadas reflexos do Senhor, acreditando que nessas coisas teremos redenção. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que a tua palavra encontre hoje nos nossos corações um chão fértil. Que teu Espírito abra os nossos olhos espirituais para ver, não a tristeza da cruz, mas a glória da cruz, do Cristo morto e ressurreto, que venceu a morte, para que no sofrimento do servo nós tivéssemos vida.
para que no seu sofrimento, homens caídos pudessem agora desfrutar de reconciliação com Deus. Obrigado pela cruz, Senhor. Obrigado pelo perdão de pecados. Obrigado porque não depende de nós. Obrigado porque podemos descansar na missão do servo que é perfeita. Obrigado, Jesus.